Olá pessoal, meu nome é Samantha Novaes, sou professora de Direito Tributário do Projeto Social Exame da Esperança. Hoje falaremos sobre contribuições especiais, dando continuidade ao estudo das espécies de tributo. Essa aqui é a nossa ementa. Se você quiser, dá um pausa no seu vídeo e copie, pois estarei falando sobre esses pontos que são fundamentais para a primeira fase do exame de ordem. Então vamos lá, pessoal. Aqui, para que vocês possam relembrar, é a nossa famosa pirâmide, que toda aula de espécies de tributo eu trago para vocês, que foi ensinada pelo professor Pedro Barreto. Aqui nós temos os impostos, que fazem parte da primeira geração das espécies de tributos. Temos aqui, no meio da nossa pirâmide, contribuições de melhoria e taxas, que fazem parte da segunda geração. E aqui na base temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que fazem parte da terceira geração. Então, hoje falaremos aqui das contribuições especiais. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o nosso primeiro ponto da nossa ementa, sobre o surgimento das contribuições especiais. Pessoal, as contribuições especiais vieram juntamente com os empréstimos compulsórios, fazendo parte da terceira geração. Essas vieram nos anos 60. E a mesma ideia de taxas e contribuições de melhoria, vocês podem aplicar também para as contribuições especiais. A única diferença de contribuições especiais e empréstimos compulsórios estaria também na finalidade, que os empréstimos compulsórios têm como emergencialidade e as contribuições especiais não, pois essas são permanentes do dia a dia. O empréstimo compulsório vem para atender aquela emergencialidade, como já falamos no vídeo de empréstimos compulsórios, e sai do sistema. Já as contribuições especiais não, elas estão e vão permanecer, pois elas são fundamentais para a organização vamos falar aqui dos entes. Bom, pessoal, as características das contribuições especiais são as mesmas de empréstimos compulsórios. E quais são essas características? Nós poderíamos falar aqui de duas que podem vir na sua prova. As características que possuem uma receita afetada, ou seja, só pode cobrar contribuição especial para um fim específico, o qual falaremos mais aqui abaixo, no ponto 3. E é um tributo não vinculado à contraprestação. Ou seja, o ente não necessita dar nada para o sujeito passível para que seja cobrada essa contribuição especial. Diferente dos impostos, como já estudamos, os impostos não têm receita afetada e é um tributo vinculado à contraprestação. Então, essas são as duas características das contribuições especiais. Receita afetada e é um tributo não vinculado à contraprestação. Bom, pessoal, falaremos agora sobre os fins específicos das contribuições especiais. Nós temos aqui 4 fins específicos. Vamos começar com as contribuições sociais, que pode vir na sua prova. Importante que vocês entendam, pessoal, que aqui nas contribuições sociais nós podemos dividir em 2 grupos. O primeiro grupo, falaremos sobre a Seguridade Social, que são as contribuições sociais para a Seguridade Social. E o que é a Seguridade Social? Bom, conforme o ensinamento do nosso professor Pedro Barreto, nós temos aqui uma sigla que pode ajudar bastante vocês a lembrarem na hora da prova, SPA. E o que é o SPA? O SPA faz parte da Seguridade Social. Então, nós temos aqui saúde, previdência e assistência. O SPA. Então, quando vocês virem na sua prova contribuições sociais, vocês já ligam alerta. Bom, contribuições sociais tem as contribuições sociais de Seguridade Social e as contribuições sociais gerais, ou seja, são
demais focos do Estado Social. E o que é esse Estado Social? Vocês vão ver no artigo 6º da nossa Constituição de que o Estado ele precisa prover esses direitos sociais aos indivíduos. Então, as contribuições sociais, elas ajudam ao Estado a prover esses direitos sociais que estão no artigo 6º da nossa Constituição. Então, essas contribuições captam recursos para que seja efetivado esses direitos sociais na prática. Pessoal, aqui é importante mencionar a vocês duas observações que podem vir na sua prova como uma pegadinha. A primeira observação que eu quero trazer para vocês é a do artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. E o que diz esse artigo? Bom, esse artigo diz que os estados, DF e municípios podem criar contribuições previdenciárias para o seu servidor público efetivo. Então, pode vir na sua prova perguntando: as contribuições previdenciárias do servidor público efetivo podem ser instituídas pelos estados, DF e municípios? Correto, podem. Eu vou falar mais à frente a competência das contribuições sociais e vocês vão perceber que, em regra, é a União. Mas, nesse caso, os estados, o DF e municípios são autorizados pela nossa Constituição a instituírem contribuições sociais previdenciárias aos servidores públicos efetivos. Caso, obviamente, esse estado, o DF ou município tenha um regime próprio, ok? Bom, agora falaremos sobre a nossa segunda observação em contribuições sociais. Pessoal, lá no artigo 195, parágrafo 4º da nossa Constituição, vocês vão ver que existe uma competência para, é autorizado pela nossa Constituição que sejam instituídas contribuições sociais de seguridade social residuais, ou seja, a Constituição deixou em aberto para que sejam criadas, se necessário, contribuições residuais de seguridade social, ok? Então, essas são as duas observações que eu gostaria de trazer para vocês no âmbito de contribuições sociais. Agora, vamos falar aqui no nosso ponto 3.2 da nossa ementa, que são as contribuições profissionais. Bom, pessoal, essa é fácil de lembrar. Contribuições profissionais são aquelas contribuições que as entidades de classe cobram de seus associados. Ou seja, por exemplo, a CREMERG cobra dos médicos, a OAB cobra dos advogados. Essas são as contribuições profissionais. Agora, uma observação que pode vir na sua prova é sobre as contribuições profissionais da OAB. Pessoal, como regra, as contribuições profissionais são tributos. Ocorre que o STJ tem o entendimento de que as contribuições da OAB não têm natureza tributária, ou seja, as contribuições da OAB não são tributo. Então, para sua prova, se vier perguntando, as contribuições profissionais pagas à OAB são tributos? Não, conforme o entendimento do STJ. Bom, pessoal, falaremos agora sobre as contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDs. Bom, é importante que vocês entendam o que são essas contribuições. Pessoal, como vocês sabem, o nosso estado ele é pró-livre iniciativa privada. E isso fica bem claro quando vocês
Vocês podem abrir no artigo 170 da nossa Constituição e vocês vão ver que o nosso Estado é pró-iniciativa privada. Portanto, para que haja um respeito ao coletivo, o particular tem que respeitar certos limites que estão nesse artigo. Caso esses limites forem desrespeitados, o Estado precisa intervir, porque o Estado ele precisa intervir para o bem do coletivo. Então, essas intervenções no domínio econômico são intervenções que são custosas e permanentes, caso o particular viole, e também para que o Estado possa fiscalizar. Então, essas contribuições dos CIDs são necessárias para que possa ter atividade fiscalizada e atenda ao bem social. Ocorre que, pessoal, o conceito de CID é muito amplo, né? A nossa Constituição não definiu. Então, nós só temos, até a data de hoje, 4 CIDs que falaremos aqui que podem vir na sua prova. Então, nós temos aqui, primeira, a CID dos combustíveis. Nós temos a CID da Marinha Mercante, que também é chamada AFRMM. Pode vir na sua prova, essas siglas vocês já ligam alerta que é sobre a CID da Marinha Mercante. Nós temos também as CIDs nas importações, e temos a CID do SEBRAE. Bom, essas são as 4 CIDs que nós temos hoje em dia na nossa Constituição. Pessoal, a CID dos combustíveis. O fato gerador para incidir essa CID é a circulação de combustíveis. Então, vocês podem, por favor, dar uma olhadinha aqui no nosso artigo, vou apagar aqui, 177, parágrafo 4º da nossa Constituição. Vocês vão observar que esse artigo ele veio por uma emenda constitucional, que é a emenda 33, acredito 33 de 2001. Vocês podem dar uma olhadinha no código de vocês. E essa emenda, ela instituiu esse artigo. Também seria importante vocês darem uma olhadinha sobre a Lei 10.336 de 2001. Essa lei fala mais sobre a CID dos combustíveis, caso vocês desejem obter maiores detalhes. Acredito que para a primeira fase não é necessário, mas para a segunda pode ser. Então, a CID dos combustíveis, que tem o fato gerador sobre a circulação de combustíveis, vocês encontram nesses artigos. Bom, pessoal, já a CID da Marinha Mercante, essa CID é importante para que seja renovada a frota da Marinha brasileira. Então, essa CID é cobrada para que seja usada na renovação da frota da Marinha brasileira. Vocês podem vir com essa sigla. E o que significa essa sigla? Significa essa CID, como ela é cobrada? Ela é cobrada como um adicional no frete de mercadorias por via aquaviária. Então, quando você for enviar uma mercadoria, você vai pagar esse frete adicional. E é justamente o que essa sigla diz, né? Adicional de frete pelo transporte de mercadoria aquaviária. Então, essa é a CID da Marinha Mercante. Temos aqui a CID nas importações, que vocês vão encontrar no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º da nossa Constituição. E pode vir uma pegadinha para vocês, se existe CID nas exportações. E, pessoal, não existe, só existe CID nas importações. E por quê?
Pessoal, quando a Constituição em 98, havia uma preocupação acerca de expandir o comércio de mercadorias brasileiras para o exterior. Então, foram dados bastante benefícios aos importadores. Então, vocês vão ver isso na nossa Constituição, em vários artigos, e aqui é mais um desses, que é a CID nas importações. Então, eles, para poder incentivar que brasileiros abram seus próprios negócios, importem mercadorias brasileiras para fora, ou existe essa CID, e para exportar, não, ou seja, para avisar que não entre. Então, temos essa CID nas importações. Desculpa, pessoal, houve uma confusão aqui. É justamente ao contrário. A CID nas importações, ela é feita para que não haja essa importação e exportação, para que não exista exportação, porque deseja que o indivíduo realmente exporte produtos para fora. Então, recapitulando, a CID nas importações é realmente isso, essa ideia de ficar mais caro o produto importado do que o nacional, ok? Bom, pessoal, e aqui a nossa última CID é a CID do SEBRAE. Essa CID do SEBRAE é cobrada de micro, médios e pequenos empresários. Então, falamos aqui já no nosso ponto 3.3 das 4 CIDs que nós temos hoje no nosso sistema. Agora, dando continuidade aos estudos das espécies de tributo em contribuições especiais, falaremos sobre a famosa Contribuição de Iluminação Pública, a CIP. Pessoal, a CIP, vocês podem localizá-la no artigo 149A da nossa Constituição. E essa CIP, ela veio com uma emenda constitucional 29 de 2002. Então, antes de 2002, nós não tínhamos essa CIP. O que nós tínhamos é a famosa TIP, que era uma taxa de iluminação pública. Mas essa TIP foi declarada inconstitucional pelo STF. Vocês podem dar uma olhadinha na súmula 670, que diz que essa TIP é inconstitucional. E o motivo pelo qual ela é inconstitucional, porque como já estudamos em taxas, a iluminação pública é um serviço para todos, não há qualquer divisibilidade, então não pode ser cobrada como taxa. E vocês vão perceber que houve uma manobra jurídica. O que ocorreu? Bom, já que não podia a TIP, o que fizeram, né? Fizeram a emenda constitucional 29 de 2002, que inseriu esse artigo 149A da Constituição, inserindo agora a CIP, que é constitucional. Ou seja, antes, pela TIP, não podia, porque era uma taxa, agora constitucional a CIP. Então, pode vir na sua prova essa questão da TIP. Não confundam, TIP inconstitucional porque era uma taxa e CIP agora constitucional porque é uma contribuição especial, ok? Bom, pessoal, vamos agora aqui para o nosso ponto 4 da nossa aula de hoje, que diz respeito sobre a competência das contribuições especiais. Pessoal, como regra, a competência das contribuições especiais é exclusiva da União. Porém, nós temos aqui duas exceções que podem vir na sua prova. Vocês sabem que a FGV adora a exceção, então fiquem ligados. Temos duas exceções. Temos a CIP, conforme já falamos, vocês podem olhar novamente 149A da nossa Constituição. Os municípios e DF possuem competência para instituir CIP nos seus territórios. Então, aqui nesse caso será competência de municípios e DF também. E temos aqui na nossa segunda exceção, que são as contribuições previdenciárias do servidor público efetivo, que conforme nós já falamos anteriormente no vídeo de hoje,
é a competência para estados, DF e municípios instituírem em seus territórios contribuições previdenciárias para servidores públicos efetivos. E vocês encontram isso no artigo 149, parágrafo 1, e também o artigo 40 da nossa Constituição. Então, pessoal, como regra exclusiva da União, nós temos duas exceções. A CIP, que pode ser instituída por municípios e DF, e as contribuições previdenciárias do servidor público efetivo, onde houver nos estados, DF ou municípios, regime próprio de previdência social. Bom, vamos falar agora aqui no nosso ponto 5, quase já terminando a nossa aula de hoje, sobre a lei instituidora de contribuições especiais. Pessoal, como regra, lei ordinária, ok? Como regra, lei ordinária, havendo relevância e urgência, pode ser por medida provisória, pois é uma lei ordinária, e vocês encontram a medida provisória no 62, parágrafo 1º, ok? Da nossa Constituição. Porém, nós temos aqui uma exceção que pode vir na sua prova. E qual é essa exceção? Pessoal, a exceção, como já falamos, é para as contribuições sociais residuais de Seguridade Social. E vocês encontram essas contribuições residuais no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Então, para que sejam criadas essas contribuições sociais de Seguridade Social residuais, é necessário lei complementar. E nesse caso, não caberá MP, pois, como vocês sabem, o artigo 62, parágrafo 1º, no inciso 3º, nos diz que em matéria de lei complementar não caberá medida provisória. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o princípio da anterioridade nas contribuições especiais. Pessoal, em regra, aplica-se o princípio da anterioridade, que está lá no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da nossa Constituição, que deve ser respeitado as duas cláusulas do exercício financeiro seguinte para majorar e criar contribuições especiais, e a noventena, que são os 90 dias a partir da publicação dessa lei. Então, o princípio da anterioridade aplica-se plenamente nas contribuições especiais como regra. Porém, nós temos duas exceções. E essas duas exceções que nós temos, vocês encontram nas contribuições sociais para Seguridade Social, como já falamos anteriormente, o SPA, que é Saúde, Previdência e Assistência Social. Para as contribuições sociais, nós temos somente a noventena. E vocês vão encontrar no artigo 195, parágrafo 6º da nossa Constituição. Então, aqui nas contribuições sociais para a Seguridade Social, né? Relembrando, o SPA, que é Saúde, Previdência e Assistência, aplica-se somente a noventena. Temos uma exceção ao princípio da anterioridade. E a nossa segunda exceção diz respeito às CIDs dos combustíveis, ok? Nas CID dos combustíveis, nós temos uma exceção ao princípio da legalidade. Qual é essa exceção? É a exceção que, para reduzir e restabelecer alíquotas. Atenção, pessoal, reduzir e restabelecer, não é majorar, não confundam, ok? Nesse caso, poderá, por decreto
do Poder Executivo. E a exceção também aqui seria para restabelecer essas alíquotas. E para restabelecer não é necessário obedecer ao princípio da anterioridade, só vai se aplicar a noventena, ok? Caso queira restabelecer a alíquota, só aplica-se a noventena. Não confundam, restabelecer não é majorar, ok? Se for para majorar, aí sim tem que aplicar o princípio integral nas suas duas cláusulas. Ok, pessoal, falaremos agora do nosso último ponto da nossa ementa, que são as imunidades. E encerraremos o estudo das espécies de tributo com as contribuições especiais. Pessoal, temos duas imunidades aqui nas contribuições especiais. Temos as imunidades dos exportadores, para os exportadores, e temos também as imunidades para as entidades beneficentes de assistência social. Portanto, temos aqui duas imunidades das contribuições especiais para exportadores e as entidades beneficentes de assistência social. E onde vocês encontram isso? Aqui nos exportadores, no 149, parágrafo 2º da nossa Constituição, e nas entidades, 195, parágrafo 7º da nossa Constituição. E como eu já havia dito anteriormente, faz sentido que na Constituição, naquele tempo, pensasse nos exportadores, porque querem mesmo que mandem produtos brasileiros para fora, e para incentivar, necessita que a carga tributária seja menor. Então, essa imunidade de contribuições especiais incentiva que se exporte mais mercadorias para o estrangeiro. E as entidades beneficentes de assistência social, como diz, é uma entidade beneficente, ela não tem qualquer lucro. Então, se ela está fazendo, na verdade, eu poderia dizer um favor ao Estado, pois ela está exercendo uma função que é do Estado, que é dar assistência social a quem precisa. Então, nada mais justo que essas entidades elas não paguem contribuições especiais. Bom, pessoal, acredito que cobrimos os principais pontos de contribuições especiais para a primeira fase do exame de ordem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail ou deixar um comentário aqui também no YouTube, que responderei com o maior prazer. Foi um prazer estar com vocês. Continuem firmes nos estudos, que a prova está chegando. Um grande beijo.